Que o amor do nosso Pai Celestial, na comunhão do seu Filho, possa ser com cada um de nós. Que sejamos agradecidos pela sua bondade no nosso viver diário. E enquanto estivermos vida, devemos sermos gratos à sua compaixão no nosso viver diário. Falarei um pouco sobre o corpo de Cristo, que seria a igreja, se esta tivesse continuado a pregar o Santo Evangelho. Mas deixe aí preparado o seu copo com água, para recebermos esta bênção no final. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, exaltado seja a santidade do Senhor, meu Pai. Exaltado seja a glória do Cordeiro. Exaltado seja a grandeza do Santo Espírito. Nos dê sabedoria, meu Pai, para compreendermos a Tua palavra. 1 Coríntios 12, versículos 28 e 29. Ali fala a respeito dos dons espirituais que o Santo Espírito deu para a igreja, para a edificação do corpo de Cristo, que era a igreja, e a igreja continuaria a representar o corpo de Cristo se ela não tivesse se corrompido tanto. E depois que a igreja se corrompeu, deixou de pregar o verdadeiro evangelho como igreja, templo. A igreja somos nós. E aqui tem uma verdade que os senhores precisam compreenderem. Nós representamos a igreja de Cristo individualmente. Como? Aí vejam, senhores, enquanto a igreja estava pregando o verdadeiro evangelho, estava pregando as doutrinas apostólicas, os ensinamentos de Cristo, na doutrina apostólica, ela recebeu aqueles que frequentaram esta igreja, foram dotados com estes dons espirituais. Quando ela deixou de pregar o verdadeiro evangelho, aí nós agora é que representamos a igreja. Agora esta verdade os senhores precisam saberem. Eu tenho pregado, falado nesses estudos aqui com muita responsabilidade. Quando é que nós representamos o corpo de Cristo? Quando é que nós representamos a igreja? É quando nós vivemos em santidade, a palavra. Aí vem os senhores. Não adianta os senhores nós falarmos, olha, a igreja somos nós, eu não vou na igreja e tal, que os pastores estão querendo isso ou aquilo, e vivermos uma vida desregrada, uma vida de pecado. Aí vamos estar representando a igreja do diabo. Cada dia cresce. Então, com muita responsabilidade, eu falo com os senhores.
Nós representamos a Igreja de Cristo quando nós vivemos uma vida de santidade. Efésios 4, 11 e 12. Os dons espirituais são diversos. São muitos dons. Os dons do Santo Espírito são ilimitados para a edificação do corpo de Cristo. E na situação em que as igrejas se encontram, jamais elas podem representar o corpo de Cristo. Aí compreendam, senhores, porque as igrejas não representam mais o corpo de Cristo, porque elas se contaminaram com o pecado. As igrejas passaram a serem filhas da grande meretriz. E aí vem os senhores, são, como diz Cristo, estão sendo casas de covis e salteadores. Infelizmente, esta é a verdade. E nesse estudo, o que devemos compreendermos é que nós representamos a Igreja de Cristo individualmente, mas se vivermos uma vida em santidade ao Santo Evangelho, sem defender títulos, rótulos, nem doutrinas. Aí vejam, senhores, mesmo aqueles que pregam o verdadeiro Evangelho, o Evangelho puro, sem mácula, o Evangelho eterno, recebem esses dons espirituais verdadeiros. Aí vejam, senhores, grande objetivo de nós sermos obedientes ao Santo Espírito, porque aqueles que pregam o verdadeiro Evangelho, estes dons espirituais na vida deles são verdadeiros. Eu tenho prezado muito por estes dons que o Senhor me otorgou. Se eu fosse pregar o Evangelho que está sendo pregado, se eu pregasse esse Evangelho aqui, estes dons que o Senhor me deu seriam contaminados. Assim como dentro das igrejas, estes dons estão todos contaminados. Falsos profetas, falsos apóstolos, falsos milagres, falsas curas, tudo falso. Neste Evangelho que está sendo pregado, tudo falso. E aí veio os senhores. As igrejas perderam muito, perde muito, por não pregarem o verdadeiro Evangelho. E assim deixaram elas de edificar o corpo de Cristo, de fazerem parte do corpo de Cristo. E não existe três caminhos. Se as igrejas deixaram de fazer parte do corpo de Cristo, elas estão fazendo parte do corpo do diabo. Esta é uma verdade que muitos não estão preparados para ouvir. Se nós, que representamos a igreja, se nós vivemos uma vida desregrada, vivemos uma vida de pecado, nosso corpo é templo do diabo. Estamos fazendo parte da igreja do diabo.
Porque em uma vida desregrada de pecados, não podemos fazer parte, representar a igreja de Cristo. Assim como as igrejas, os comércios, empresas. E Cristo fala que estas igrejas se transformaram em casas de covis e salteadores. E elas passaram a fazerem parte da igreja do diabo, que cada dia mais cresce na terra. Eu disse para os senhores aqui no canal que estas igrejas já chegarão no juízo reprovadas. Eu irei continuar falando sempre. Essas igrejas aí, Assembleia Batista, Pentecostal, Universal, tal, milhões, já irão chegar no juízo, diante do tribunal, reprovadas. E aí, compreendam, senhores, nós como representantes do corpo de Cristo, nós como representamos a igreja, devemos viver uma vida de santidade. Aí vem os senhores. Não adianta os senhores correrem da igreja, eu vou reprisar várias vezes. Porque eu não vou na igreja, por causa disso, e viver uma vida de pecado. Estão participando, frequentando a igreja do diabo. Igreja do diabo. Eu represento a igreja de Cristo quando eu vivo uma vida de santidade ao Santo Evangelho, a palavra. Isso aqui com muita responsabilidade eu tenho que falar com os senhores. E aí vejam, senhores, por que os dons espirituais não são mais encontrados dentro das igrejas? Porque seriam um desperdício muito grande pregando este falso evangelho e tendo curas, milagres, profetas verdadeiros, mestres verdadeiros, evangelistas verdadeiros. O prejuízo para o evangelho seria muito grande. As pessoas dentro das igrejas estão procurando curas, benefícios da fé. Por isso esses dons verdadeiros não são mais encontrados dentro das igrejas, porque estão pregando um falso evangelho. E se esses dons espirituais fossem encontrados dentro das igrejas, o prejuízo seria muito grande. Então, a partir do ano de 1517, as igrejas, ao se transformarem em empresas, casas de negócios, passaram a fazer parte do corpo do diabo. E aí veio os senhores. É só os senhores pensarem um pouco. Se eu vivo uma vida de pecado, estou participando, estou frequentando, estou representando a igreja do diabo, que mais cresce na terra. Nós só representamos a igreja de Cristo quando vivemos uma vida de santidade. A igreja só representa o corpo de Cristo. Esses dons dentro das igrejas só são verdadeiros quando ela prega o verdadeiro evangelho. O evangelho que cura, salva, transforma, liberta e nos dá o privilégio de irmos para a glória,
Que evangelho é este? O evangelho eterno. O evangelho que Cristo pregou. O evangelho que Cristo mandou que pregássemos. Foi o evangelho que os apóstolos pregaram. Não este evangelho que aí está. Então, para fazermos parte do corpo de Cristo, para representarmos a Igreja de Cristo, devemos viver uma vida de santidade. E a Igreja, para representar o corpo de Cristo, deve pregar o Evangelho verdadeiro. Agora, pegue aí o seu copo com água. Meu Pai, abençoe esta água. Quem desta água beber, recebam bênçãos em abundância para a glória da sua santidade. Vamos participar. Estenda suas mãos para cá. Meu Pai, consagra as mãos desse homem, desta mulher, desta família. Toque nas mãos deste com o teu poder, meu Pai, para que quando colocarem no alto da cabeça essas mãos, todo mal será expulso para a glória do teu santo nome. Coloque as suas mãos no alto da cabeça, feche os seus olhos e creia, meu Pai, passe com o teu poder, com a autoridade do Santo Espírito, com a autoridade do Cordeiro, do alto da cabeça desse homem, desta mulher, até a planta dos pés. E na autoridade que o Senhor tem me dado, eu digo que o fogo do Espírito passa do alto da cabeça até a planta dos pés e arranque todo o mal. Fogo de queima maligno, na autoridade que há na santidade do Senhor. Agora repita comigo. Na glória do Cordeiro, na grandeza do Santo Espírito, na glória do nosso eterno Criador, jogue as suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai para o abismo maligno e não volte nunca mais. Receba bênçãos, a paz, a libertação no seu viver diário, para a glória que é no santo nome do Senhor. Amém? Agora vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Senhores que querem fazer isto, feche os seus olhos e coloque as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça esse homem, esta mulher, esta família, meu Pai, com os seus cuidados, com a sua proteção, meu Pai. Visita os caminhos desse homem, desta mulher, desta família, que todas as armas que estiverem apontadas para este homem, para esta mulher, que elas possam cair por terra na autoridade que há na santidade do Senhor. Abraça, meu Pai, os seguidores desse canal com a tua proteção, com a sua direção, na glória do teu santo nome. Amém? Um grande abraço. Senhor, nos dê sabedoria a cada dia. Até o próximo encontro.